Bem-vindos a mais um estudo aprofundado da Palavra de Deus. Hoje, vamos explorar um trecho fascinante do Evangelho de Marcos, especificamente o relato do milagre da purificação do leproso em Marcos 1 versos 40 a 45. Este é um dos textos mais intrigantes e complexos do Novo Testamento, repleto de perguntas difíceis e interpretações variadas. Vamos analisar as nuances textuais e os dilemas interpretativos que cercam essa passagem. Por que Jesus demonstrou contrariedade ao curar o leproso? Qual é o significado profundo dessa cura? E como essa história se conecta com os eventos que se seguem no Evangelho de Marcos? Preparem-se para uma jornada reveladora através das Escrituras, onde desvendaremos os mistérios e as implicações desse milagre poderoso. Que este estudo nos aproxime ainda mais do entendimento da missão de Jesus e nos inspire a viver com fé e compreensão mais profunda da Palavra de Deus. Vamos começar! Jesus deixa Cafarnaum. Neste trecho, Marcos nos oferece uma cena de transição que esclarece a missão de Jesus: "Eu vim para pregar". Embora esta frase possa parecer ambígua ao explicar a seus seguidores naquela manhã, o leitor é incentivado a ver esta declaração dentro da estrutura maior do Evangelho, percebendo suas nuances secundárias. É significativo que Marcos associe a declaração direta de Jesus à primeira menção de que ele havia se retirado para orar. Marcos também destaca a importância da oração em outros trechos. Esta simples história de transição indica claramente que o senso de missão de Jesus está impregnado de oração. Ela lembra o leitor de que até mesmo uma resposta pública entusiástica a um extraordinário dia de cura pode, de certa forma, abafar a voz de Deus. O primeiro circuito de pregação na Galileia. O versículo 39 é um texto de transição que se conecta naturalmente ao versículo 38. Como um sumário, ele encerra a sessão com uma nota geral sobre as atividades de Jesus. É expressivo que Marcos resuma o elemento miraculoso dessas atividades dizendo que Jesus expulsava os demônios, visto que está a expressão maior da qual os milagres dessa natureza e curas são categorias subordinadas. A purificação do leproso. Poucas histórias em Marcos levantam tantas perguntas não resolvidas quanto esta. Vamos começar localizando as dificuldades, em seguida, inspecionando as opções para solucioná-las. Cada opção deixa, de várias maneiras, as complicações do enredo sem resolver, o que explica por que a história da interpretação tem sido longa e frustrante. O problema inicial encontra-se na tradição textual do versículo 41. Na maioria dos manuscritos, encontramos a palavra splanchnistês, movido de grande compaixão, enquanto em poucos manuscritos lemos orgistês, movido de paixão de ira. Existem bons argumentos tanto a favor quanto contra cada uma das leituras. A maioria das traduções modernas adota a leitura com paixão. Se está correta, fica claro quem está fazendo a ação. O leproso se prostra e Jesus responde com um toque compassivo. No entanto, se considerarmos a segunda opção, os pronomes tornam-se obscuros. Quem está tocando quem e quem está enfurecido? A gramática do grego deixa a questão em aberto. Talvez tenha sido o leproso que tocou Jesus numa ação enraivecida. Voltaremos a este problema. Não há problema correspondente com os manuscritos no versículo 43, onde está claro que Jesus é o sujeito da oração e onde a raiva está evidente nos termos que Marcos escolheu. A maioria das traduções suaviza a força das palavras gregas, e, advertindo-o severamente, logo despediu. O particípio grego traduzido por advertindo-o severamente é insolitamente vigoroso. A tradução de Hermann Waite expressa melhor as nuances aqui, e, estando furioso com ele, ele o expulsa. O verbo usado aqui é o verbo padrão para aludir a exorcismo, imediatamente, e lhe diz: guarda a palavra para que tu não digas nada a ninguém. Finalmente, a história se encaixa com o contexto apenas de forma desajeitada. Neste ponto inicial da narrativa, por que Jesus advertiria o leproso para não dizer a ninguém o que tinha acontecido?
O único detalhe que prepara esta advertência é encontrado no versículo 34, o qual, neste ponto da leitura, está oculto por conta própria. Ainda não foi apresentado um conflito com as autoridades. Também podemos concluir que o nome de Jesus estava sendo muito popular entre os povos e gerando muitos seguidores e por isso não era o momento para mais grandes divulgações, para que tudo ocorresse conforme a vontade do Pai. Essas questões complexas ilustram as dificuldades inerentes à interpretação deste texto e demonstram como a história de interpretação tem sido longa e muitas vezes frustrante. É evidente que esta história não tem a intenção de ser uma simples ilustração da atividade curativa resumida no versículo 39. Ficamos imaginando por que Marcos colocou a história aqui, em vez de posicioná-la em outro lugar. Uma boa sugestão é que esta história de milagre prepara o que vem a seguir em Marcos 2 versos de 1 a 12. Ela encerra com a nota em Marcos 1 verso 45, dizendo que tendo ele, o homem, saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecerá, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Isto explica a situação descrita em Marcos 2:02, e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Em outras palavras, a história do leproso olha para a frente, e não para trás, não é uma ilustração do que vem antes, mas uma antecipação do que vem depois. Se a conexão com o que se segue é o que recomendava a história neste momento para Marcos, então pelo menos para ele o empuxo central da história tem a ver com a crescente fama de Jesus e os problemas que derivam disso. Chegamos ao final deste estudo sobre o milagre da purificação do leproso, registrado em Marcos 1 versos 40 a 45. Vimos como essa passagem, aparentemente simples, levanta inúmeras questões e oferece profundas lições sobre a compaixão, a ira e a missão de Jesus. Exploramos as nuances textuais, os dilemas interpretativos e a maneira como essa história se conecta com os eventos subsequentes no Evangelho de Marcos. Esperamos que este estudo tenha proporcionado uma compreensão mais rica e aprofundada deste milagre e de seu significado no ministério de Jesus. Que possamos aplicar as lições aprendidas em nossas vidas, reconhecendo a importância da oração, da obediência e da fé, mesmo diante das dificuldades e incertezas. Agradecemos por sua participação e dedicação em estudar a Palavra de Deus conosco. Que o Senhor continue a abençoar cada um de vocês, iluminando suas mentes e corações com sua verdade. Até nosso próximo encontro. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Deus os abençoe.